A nossa aula, que já demoramos muito. Eu nem sei qual foi a que eu usei, vamos lá, deve ser essa aqui. Aula 2. Legal, então a gente terminou a aula 1, tá? A gente falou de lei de Ohm, só voltando rapidamente aqui na última aula, tá? Então a gente definiu lá, né, qual era a lei de Ohm, né? Falou que era a resistência, falou que era a condutância, que era a inversa da resistência, definiu circuito aberto e circuito fechado, né? No caso curto-circuito, né? Falou de tipos de resistores, na verdade, resistor propriamente dito e o potenciômetro, né? A gente falou sobre linearidade, a gente vai trabalhar sempre na parte linear com resistências positivas, né? Mas depois vou mostrar para vocês como é que se cria uma resistência negativa, mas aí não dá para fazer só usando resistores, tá? Falando da potência, a potência a gente já conhecia lá que era VI, né? Então, eu só substituí o V igual a RI, e aí encontrei esse valor, que é RI ao quadrado, e depois eu substituí, em vez de substituir o V igual a RI, eu substituí o I igual a V sobre R, e encontro essa outra fórmula aqui, tá? Tudo isso a gente viu, né? E a gente terminou com um exemplo, né? Um exemplo de circuito elétrico, tá? Aí eu falei, ó, aqui é um curto-circuito, né, entre esse ponto e esse ponto, então aqui não existe diferença de tensão, então a tensão aqui é igual a tensão aqui, a tensão aqui é igual a tensão aqui. É como eu falo, você poderia ter desenhado esse circuito assim, ó. E aí um ponto aqui, um ponto aqui. E aqui você teria o resistor, certo? Aí fica fácil ver também que aqui o mais e menos é o mesmo mais e menos que está aqui, então esse V que está aqui é igual a 30 volts, certo? E aí você tem um V, você tem um R, né? Você coloca a corrente aqui para obedecer o mais e menos, aí a corrente vai ser I, pronto, agora V igual a RI, V é conhecido, R é conhecido, você tira a corrente, tá? A gente fez na aula passada. Hoje a gente vai trabalhar com essa parte de nós, ramos e laços, tá? O que é muito importante a gente conhecer esses conceitos. Quando a gente começar a trabalhar com circuitos, vocês vão ver que isso aí vai sair muito, meio que naturalmente, tá? Mas é bom a gente falar sobre isso agora aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Quando a gente tem os elementos de circuito, os bipolos, né? O que pode acontecer? Você pode, né, interconectar esses elementos, né, de várias formas, tá? Ok? Várias formas, né? Então, por exemplo, você pode, vamos pegar um exemplo aqui, você pega um circuito qualquer, aí você bem simples esse aqui, mas só para mostrar, né? Tá? Então aqui tem um R1, aqui tem um R2, aqui tem um R3, aqui tem um V, tá? Então olha só, né? Olha só, esses elementos aqui, ó, né? Essa fonte de tensão independente e esse resistor, vocês veem que eles só compartilham, né, o que a gente vai chamar de nó. Nó é uma conexão entre dois elementos diferentes, certo? Não, curto-circuito não é elemento, tá? Ok? Então, na verdade, um nó, se você, digamos, esticar ele vira um curto-circuito, é uma conexão. Então, a gente vai ver que quando você conecta dois elementos em que eles compartilham apenas um nó, no caso, você vê esse elemento aqui, que é a fonte de tensão, né, independente, né, e esse resistor aqui, eles só compartilham esse nó,
A gente vai mostrar. Nó, né, é uma conexão entre dois ou mais ramos. Ramo, né, na verdade eu não coloquei aqui, ó, é um elemento único, né? Então, como a gente só está trabalhando com bipolo, né, o ramo sempre vai ser o elemento. Então, por exemplo, uma fonte de tensão com bipolos, tá? Uma fonte de tensão ela tem duas conexões, porque ela é um bipolo, tem dois polos. Um resistor tem dois polos, um indutor tem dois polos, um capacitor tem dois polos. O que é que tem mais de dois polos? Aí não são elementos de circuito, eu até falei, não de circuito elétrico, sim de circuito eletrônico, tá? Até tem elementos de circuito elétrico que tem quatro polos, quadripolos, por exemplo. Vocês vão ver, eu não vou dar isso nessa disciplina de circuitos elétricos, nem um, nem dois, seria em dois, né? O transformador, ele tem quatro polos. Mas ele funciona como se fosse dois elementos de dois polos, digamos assim, tá? Vocês vão aprender, está no livro, mas vocês vão aprender mais tarde com o professor Glaucio, que ele vai falar sobre circuitos trifásicos, sobre transformadores, etc. Essa parte não é dada na nossa disciplina. E é normal, tá, pessoal? Isso é normal, tá ok? Os cursos de circuitos elétricos, eles normalmente colocam circuitos 1 sendo o que a gente está vendo aqui, que é circuitos resistivos, né? Circuitos de primeira e segunda ordem, depois, e corrente contínua, né? A gente vai ver circuitos de primeira e segunda ordem, que é capacitores e indutores, junto com os resistores e as fontes, mas sempre corrente contínua, tá? A melhor maneira de abordar é usando transformado de Laplace, mas a gente vai abordar como o livro aborda também, tá ok? Vocês vão notar que o livro-texto, ele tem uma parte lá de amplificador operacional, também não é mais dada, vários livros-textos de circuitos não tem. O próprio, eu vou colocar para vocês também, o livro do Sádico, que ele chama de aplicação de circuitos elétricos com aplicações em engenharia. É como se fosse esse livro que vocês vão ter, resumido, certo? Sem alguns capítulos, certo? E você vai ver que esse livro novo, ele não tem amplificador operacional, tá? É normal isso, viu? Porque quase ninguém fala na engenharia elétrica na disciplina de circuitos, fala na disciplina de circuitos eletrônicos, tá? Circuitos 2 é análise de corrente CA até a parte de potência, tá? E vocês vão ver que no livro do Sádico e em outros livros de circuitos se fala sobre quadripolos, transformadores, circuitos trifásicos, etc. Aí você fala, pô, não deveria ser dado isso? Sim, é dado, só que é dado numa outra disciplina. Então, se o cara quiser usar o livro do Sádico, né, para toda a parte de circuitos, ele pode usar, tá ok? É como se fosse circuitos 3, digamos assim. Mas o nome não é esse, tá? Não sei como é que o nome é aqui. Vocês sabem, o Glaucio dá aula para vocês? No ano que vem, né? Pois é, ele vai lá dizer, não sei se é conversão de energia, não sei, tá? Pode ser, porque é transformador. Oi? Máquinas elétricas, pois é, pode ser, máquinas elétricas, é isso mesmo, tá? É a disciplina dele, ok? Então, aqui, ó, estava voltando aqui, né? Depois eu vou falar o que é laço, mas aqui falando só sobre ramos, né? Quantos ramos eu tenho nesse circuito, né? É só ver quantos elementos de circuito eu tenho. É fácil saber. Quantos ramos nós vamos ter nesse circuito aqui, ó? Nós vamos ter um ramo aqui, um segundo ramo aqui, que é esse cara aqui onde está o R2, o R1, e depois você vai ter mais um ramo aqui, ó. Tá? É o terceiro ramo. E finalmente, esse quarto ramo aqui. Legal? Então, é fácil saber qual é o número de ramos. É só ver a quantidade de elementos no seu circuito. Se o seu circuito, né, tem lá elementos mesmo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, se tivesse uma chave, que a gente não vai ver isso agora, mas a chave não é um elemento de circuito, né? A chave é só, né, é como se fosse um curto-circuito que você coloca ou remove, certo? Ok?
E os curtos-circuitos não são elementos de circuito porque não tem nada entre eles. Tá ok? É só um fio. Então aqui seriam 4 elementos. Quantos ramos são? São 4 ramos. Aí ele pergunta, o que é nó? Nó é a interconexão entre 2 ramos, ou entre 2 elementos de circuito. Então olha só o que vai acontecer aqui. 2 ou mais. 2 ou mais. Então aqui, ó, olha que coisa interessante, ó. Esse cara aqui, vou botar aqui com uma outra cor. Aqui. Esse cara aqui é um nó. Tá certo? Aqui é um nó, mas aqui, né? Não é que não seja um nó, mas é que o que acontece aqui? É o mesmo nó, né? Porque é como se esse nó tivesse esticado. Não sei se vocês estão entendendo. Né? Se você conecta, né, 2 pontos assim entre, porque na verdade o elemento de circuito aqui no desenho aparece esse ângulo aqui. Aqui também, olha que coisa interessante aqui, ó. Aqui também é um nó. Mas não é porque está interligando a fonte a isso aqui. Na verdade está interligando a esse e esse. Isso tudo aqui é um nó. Assim como isso tudo aqui é um nó também. Tá? Então, ó, nesse nó aqui de cima, tá? O que você tem? Nesse nó de cima, você tem... Ih, ficou muito verde. Deixa eu dar um andu aqui que ficou muito amarelo aqui. Nesse nó aqui de cima, você tem quantos elementos conectados a ele? 3. Os 3 resistores, vocês estão vendo? Nesse nó aqui, você tem apenas 2 elementos conectados. Tá? Já nesse nó aqui de baixo, né? São 3 elementos conectados também. Certo? É fácil saber o número de ramos. Esse é o mais fácil de todos. O número de nós, aí você tem que dar uma olhada no circuito e não se confundir. Certo? Ok? Aí a gente vai ver mais tarde, por exemplo, né, que quando você tem 2 ramos, né, dividindo apenas um mesmo nó, um nó apenas, por exemplo, é porque esses 2 ramos estão em série. Esses elementos estão em série. Lembra? Ramo tem a ver com elemento. Então, esses 2 ramos estão em série, então esses elementos estão em série. Então, aqui a gente vai ter um elemento em série. Ó. Aqui, ó. A fonte quer dizer, esses 2 elementos em vermelho, que é a fonte e o resistor, estão em série. Já quando quando os elementos dividem, né, 2 nós, certo? 2 nós diferentes, eles estão em paralelo. Notem que a fonte não está em paralelo com esses 2 caras aqui, porque ela divide esse nó aqui de baixo, né, que é um nozão, digamos assim, mas ela não divide os nós de cima. Estão vendo aqui? Esses nós de cima, só o R2 e o R3 que dividem. Ok? Então, quem é que está em paralelo aí? O R2 e o R3. Tá? Isso é importantíssimo. Parece, é fácil, mas vocês não enxergam. Né? Então, por exemplo, olha que coisa interessante. Né? Se você pegar aqui, ó, e você tem, né, um resistor, aí você tem lá no circuito um desenho assim. Opa! Quem mandou fazer ó, um desenho assim. Cara, quantos nós você tem aqui? Ó, você tem 2 nós. Tem esse nó aqui, ó, que na verdade é composto por esse. Mas tem 2 nós? Na verdade não, né? Eu vou explicar por que não. Porque o que acontece aqui? Eu não estou ligando esse nó por um fio aqui. Então, na verdade, isso tudo aqui é um nó só. Você está juntando as 2 pernas dos elementos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Né? É porque esse cara está conectado aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto, por sua vez, está conectado a esse outro ponto. Né? Isso acontece também com esse aqui, que está conectado aqui. Beleza, tem um cara conectado aqui, um cara conectado aqui, mas os 2 estão conectados aqui. Né? E por sua vez,
Esse cara está conectado aqui através de um curto-circuito, né? Então, se a gente fosse desenhar isso, né, seria mais ou menos assim, né, uma borboleta aqui, ok? Né? E na prática, o que acontece? Na verdade, na prática, galera, você pode substituir isso tudo aqui por um ponto, certo? Por um ponto, tá legal? E aí, às vezes o aluno não enxerga esse tipo de coisa. A gente vai fazer exercício assim, tá? E aí, esse tipo de coisa, né, acontece, olha, na prática, né, pode acontecer mesmo, porque às vezes o cara está lá montando um circuito e aparece lá um resistor que a resistência fica tão pequena que o cara pode considerar aquela resistência como se fosse um curto-circuito, tá? E aí o que acontece? Aí você vai ver que toda vez que tiver um curto-circuito, né, entre aspas, ele não é um elemento, mas se ele estiver em paralelo com, se você imaginar que ele é uma resistência zero, se ele estiver em paralelo com qualquer outro dispositivo, né, ele faz com que a tensão ali seja nula, certo? E que a resistência também seja nula, tá ok? Então, é o que eu falo, você tem uma fonte aqui, e você coloca um curto-circuito aqui, né, o que acontece? Você anula essa fonte, né? Porque você simplesmente vai transformar isso num ponto só. Essa fonte é uma fonte que não gera nada, certo? Para o meu circuito, ok? Então isso vocês vão ver, cara, é o que eu falo, né? A teoria parece fácil, mas às vezes na hora de trabalhar com isso a coisa complica. O conceito de laço, então, já começa a complicar um pouquinho. É um caminho fechado, formado iniciando-se em um nó, passando por uma série de nós e retornando ao nó de partida, sem passar por qualquer outro mais de uma vez, tá? Então você não pode ir e voltar, digamos assim, certo? Se você passou num determinado elemento de circuito, né? Você não pode voltar por ali, tá ok? Isso é importante para você definir o laço, tá? Beleza, então aqui, ó, vamos logo fazer um exercício, porque esse aqui é que é interessante, ó. É logo entender aqui como é que a coisa funciona, né? Então ele pergunta aqui, ó, qual é o número de ramos desse circuito? Esse é o mais fácil, né? Número de ramos desse circuito. É só contar o número de elementos do circuito, digamos, ignorando os curtos-circuitos, digamos assim, certo? O que é ignorar os curtos-circuitos aqui? Aqui a gente pode ignorar esse pedacinho aqui, por exemplo, né? Pode ignorar esse pedacinho aqui também. Pode ignorar esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Concordam comigo? Tá? Isso aqui são curtos-circuitos, né? Então, não é elemento, certo? Não é ramo. Legal? Então, quantos ramos são? É fácil. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o número de ramos, 5. Ok? Legal. Agora vamos lá, número de nós. Né? Então, número de nós. O que vai acontecer? Tem que conectar dois, né, elementos de circuito, né? Só que o que acontece? Ó? Isso aqui é um nó? 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 Mas está todo interligado, né, por curtos-circuitos, digamos assim. Legal? Então isso aqui tudo é um nó, tá? É bom saber disso, né? Aqui já tem um nó mais clássico, né, que é o nó A, né? Então tá aqui. E aqui é mais ou menos igual ao de baixo. Isso aqui tudo é um nó também.
certo? Então aqui são 1, 2, 3. Agora vamos falar do número de laços. Né? Então olha só, quantos laços você tem aí, né? Aí já a pessoa já, eu vou até apagar aqui as coisas que foram feitas aqui para tentar enxergar, para vocês poderem enxergar melhor, né? Então quantos laços? Vamos ver lá a definição. Ó, laço é um caminho fechado, formado, iniciando sem um nó, passando por uma série de nós. Né? Quantos nós a gente tem aqui? 3, né? E retornando ao nó de partida sem passar por qualquer outro mais, né, de uma vez, certo? Então, olha aqui, a gente vai ter aqui, ó, vou começar nesse nó aqui, vou passar para cá, vou para outro nó, vou passar para cá, vou para outro nó, vou passar para cá, outro nó, e aqui eu tenho um laço, certo? Na verdade, a gente vai vendo o número de laços, né? Se você para saber o número de laços, para você não, por exemplo, aí eu aqui agora vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, se eu vir, né? Por aqui agora. Né? Vem para esse nó aqui e volta para o nó anterior. Isso aqui é um laço também, tá? E aí? E agora eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui é um laço também. Meio que é meio fácil de entender os laços, tá, pessoal? Só que e você termina quando você já passou por todos os elementos, certo? Você já passou por todos os elementos, beleza? Então você terminou o número de laços, tá ok? Depois a gente vai falar sobre laços independentes, isso é outra coisa, tá? Que eu poderia ter também, por exemplo, fazer isso aqui, ó, né? Não está errado, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Teria que ser uma outra cor. Uma abóbora aqui. Poderia ter feito isso aqui, ó, também. Ih, rapaz, não ficou. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui, qualquer, mas eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Tá? Isso é um laço? Sim. Eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Tá? Eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Então acho que aí eu conseguiria. Ainda tem? Os outros já coloquei. Mas vocês entenderam o que eu estou falando? Eu criei vários laços aqui. A definição tá perfeita. Tá legal de laço. Tá? Sai de um nó, passa pelos outros nós e volta. E não passa mais de uma vez em cada nó. Certo? Ok? Né? Então, por exemplo, esse laço aqui, esse laço vermelho aqui, ele vai desse nó, passa para esse nó, vem para cá. É um laço, não tem problema, tá? Agora, o que é que a gente vai aprender depois? O que é importante para a gente saber, né? É o número de laços independentes do circuito. Aí laço independente é outra coisa, tá? O número de laços a gente viu como é que é fácil, né? Os desenhos possíveis. É meio que nem aquele problema do, né? Vocês já viram aqueles problemas que tem, né? Vocês já viram com certeza esses problemas assim, ó. Aí ele pergunta quantos retângulos tem nessa figura, né? Aí o cara vai lá e fala 4, né? E não é, né? E não é, tá certo? Aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, mas tem 5, tem 6, tem 7, tem 8 e ainda tem o retângulo total, tem 9. Viram? Tá? Isso é como se fossem os laços, entendeu? Se eu pensar que aqui são todos nós aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Né? Mas independentes só vão ser 4, vocês vão ver.
tá? Independentes são C4. Porque, na verdade, como é que você define um laço independente do outro? É quando ele só compartilha um elemento, entendeu? Certo? Se ele começar a compartilhar mais, ele já compartilha um laço inteiro, certo? Vocês vão ver, tá? Então aqui o número de laços aqui, ó, não, aí você vai ter, o que vai acontecer? Sim, mas é porque, não, o que vai acontecer? Ele não tem como você não passar, é como se fosse só um elemento, mas aí, pela definição, também não tem problema, porque vai passar pelo nó que está ali no meio, mas não tem como passar novamente por ele, você está entendendo? Não tem como criar um laço, porque não tem ligação nele, entendeu o que eu estou falando? Ele tem um nó ali? Tem, mas ele vai passar por todos os nós, mas não vai conseguir passar, ele vai sair de um nó, vai passar para esse nó aqui, entendeu? Aí depois, vamos supor que seja isso aqui, né? Então, olha só, ele vai sair de um nó, vai passar por esse, vai chegar nesse, que é o próprio nó anterior, certo? E aí só vai ter um laço mesmo, porque não tem como ele, não vai ter, por exemplo, se você começar dele, que está aqui, até você volta aqui, mas é o mesmo laço, né? Ele passou pelos mesmos lugares, você está entendendo? Então, não tem problema, quando o nó está ali no meio, ele não atrapalha, o problema é quando você tem um nó que divide. Então aqui a gente viu que tinha vários laços, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 laços, tá? Então, esse, né, é o número de laços que tem. Porém, agora a gente tem uma definição importante, tá? E que ajuda muito a gente, tá? Que é a definição de laço independente, tá? Que se ele contiver pelo menos um ramo que não faça parte de qualquer outro laço, ele é um laço independente, certo? E aí é interessante, é só ele conter um elemento que já não foi utilizado em nenhum outro laço. Por quê? Porque se ele contém um elemento que já foi utilizado num outro laço, ele não é independente, certo? Por quê? Porque já foi utilizado, tá ok? Independente dos laços, digamos assim. Então aqui, ó, tem um teorema fundamental da topologia de rede. Isso aqui cara, topologia é uma coisa legal na matemática, viu? Bem louco, tá? Essa aqui não é muito complicada não, mas dá para fazer muita coisa louca com topologia. Topologia é uma área da matemática bem interessante. Mas esse teorema aqui é interessante, ó. Se você tiver B ramos, N nós e L laços, né? O que vai acontecer? Né? Você vai ter que laços independentes, tá? O que você vai ter aqui? Você tem que aliás, esse exercício aqui, ó, não, são 3. Então, quantos ramos nós temos aqui no de cima? 5. Aí ele fala assim, ó, quantos laços independentes eu tenho? L, eu não sei. Mais o que? N, 3. Menos 1. Certo? E aí, olha, peraí, é isso? Laços independentes, N nós, quantos nós temos aqui? 3. 1, 2, 3, tá certo? O B é o número de ramos, ó. O N é o número de nós. Então aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Número de nós. 1, 2, 3.
Número de laços, agora independente eu não falei, só falei laços aqui, né? Número de laços, então aqui eu tiro por essa equação aqui. Então o que vai acontecer? Número de laços é igual a 5, né? Aqui, ó, mais 3 menos 1, né? Vai dar mais 2, não é isso? Com esse 2 vai para o outro lado, menos 2. Então dá 3. Lembra que eu falei que o número de laços é igual a 3? Laços que eu falei independentes, certo? Tá? Com o número de laços independentes, vocês sabem quantas equações lineares que regem o circuito você vai obter naquele circuito. Você tem 3 laços independentes ali, você vai ter 3 equações independentes para aqueles laços, certo? Por isso que a gente aqui, ó, eu vou apagar tudo aqui, viu, pessoal? Por isso que a gente, por exemplo, se eu fosse resolver esse circuito, a melhor maneira de resolver esse circuito aqui rapidamente, né, seria o seguinte, olha, seria você transformar, se fosse, como assim, resolver esse circuito, né, encontrar as tensões, etc e tal, né, mas eu transformaria esses 2 resistores aqui num só, tá? Depois eu faria uma transformação de fonte, que é mais fácil. Eu teria isso aqui, ó, né? Que é uma fonte de 2 amperes, e aqui seria 6/5, né? Produto pela soma, né? Então é 6/5 de ômega, né? Só que você pode transformar isso aqui numa coisa assim, ó. V igual a RI, então 2 vezes 6/5, aí seria uma fonte de 12/5, com uma resistência de 6/5 aqui, e você juntaria com essa outra resistência aqui de 5, e essa fonte aqui de 10, né? E aí você teria, notem, uma forma de resolver esse circuito com uma equação apenas. Você faria a lei de Kirchhoff das tensões numa única malha, né? Então se diminui o número de equações para uma só. Mas, por exemplo, você olha um circuito desse aí mais tarde, né, digamos assim, aí você pode querer usar, por exemplo, método das correntes de malha, vai criar 3 equações. Se bem que uma equação já morre, porque essa corrente aqui ela vai ser igual a menos essa. Depois vocês vão ver isso. Tá? Não quero adiantar nada para não confundir vocês, tá? Mas o método mais fácil foi esse que eu falei, você usar a equivalência de fontes e usar que aquele resistor ali é um resistor, né? É um resistor em paralelo, tá certo? Ok? Bom, continuando aqui, aquilo que eu falei já, 2 resistores estão em série, né? 2 elementos estão em série, né? Se eles compartilharem exclusivamente um único nó, certo? Um único nó, certo? Ok? 2 ou mais, isso é importante, 2 ou mais elementos estão em paralelo, né? Se eles, né? Você vai ver, não tem como você ter 3 elementos, né? Assim, se é um nó só, você não tem como ter 3 elementos em série. Vocês estão entendendo? Por quê? Você vai ter um elemento aqui, mas vai ter um outro aqui. Então não dá, certo? Ok? Né? Mas tem como ter 3 elementos em série? Com um nó só não dá. Você vai ter que ter um outro nó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu tiver, por exemplo, isso e isso, você tem 3 elementos em série, certo? Aí tem esse nó aqui e tem esse nó aqui. Mas olha, esse e esse compartilham um só, esse e esse compartilham um só. Ok? Ok. Então, se eles estiverem conectados aos mesmos 2 nós, né? Conectados aos mesmos 2 nós. Aí no caso, o que vai acontecer? São elementos em paralelo, né? Paralelo. A definição é fácil, mas às vezes as pessoas não enxergam, tá? E aí, tem uma coisa muito importante, ó. Quando os elementos estão em paralelo, são 2 elementos,
né, ou mais, compartilhando os mesmos dois nós. O que acontece? A tensão é igual, mesma tensão. Se tiver dois elementos em série, é a mesma o quê? Corrente, né? Porque sai de um e entra no outro. Não tem como uma corrente se dividir, né? Porque só tem um nó, aquele nó é a conexão entre aqueles dois elementos, não tem como a corrente fugir, certo? Ok? É bem interessante isso. Isso é muito importante, inclusive, para a gente fazer nossas análises, tá ok? Então, olha aqui, vou fazer mais um exemplo agora. Ele pergunta, né, número de ramos, facílimo. Opa, ele achou que é um triângulo. Número de ramos e número de nós. Tá? E quais os elementos que estão em série e quais estão em paralelo. Vamos lá. Número de ramos é sempre o mais fácil. Qual é o número de ramos? Conta aí os elementos. Quantos elementos tem no circuito? 4. Então são 4 elementos. Então, 4 ramos. Número de nós. Vamos lá, vamos botar os nós aqui. Esse cara é um nó, não é isso? Esse está fácil de ver, não é isso? Vai pegando as pontas. Esse cara é um nó. Esse aqui é um nó? É, mas esse nó, ele já está sendo, digamos, usado do lado esquerdo. Esse cara é um nó? Sim, esse cara é um nó. Mas esse nó também já está sendo usado por esse e por esse. Certo? Então, a gente pode dizer que esse aqui é um nozão, né? E esse aqui é o outro nozão. Ok? Legal. Quem é que está em série aí? Quem é que está em série aí? Né? Quem está em série é a fonte. E o resistor de 5. Só se você colocar os dois elementos, se você criasse um elemento só, certo? Mas não, porque esse nó aqui, né? É como eu falei, você não vai ter série se um nó tem 3 caras nele. Lembra que eu acabei de fazer o exemplo? Você não vai ter série se você tiver 3 caras nele. Então esse nó aqui, por exemplo, né? Ele não está em série, né? Desculpa, esse elemento e esses aqui não estão em série. Eu poderia fazer com que eles ficassem em série? Sim. Mais tarde a gente vai ver que a gente pode fazer uma coisa chamada transformação de fonte, tá? Na transformação de fonte, você transforma uma fonte de tensão ou de corrente, né, numa fonte de tensão ou de corrente. Então, por exemplo, não entendi. Sim, você tem uma fonte de tensão, de corrente com resistência em paralelo, você tem uma equivalência com uma fonte de tensão com resistência em série, tá? Então, se eu substituir isso aqui por isso aqui, para equivalência, né? Certo? Eu teria aí, né, outros elementos todos em série. Tudo seria em série no meu circuito, concorda comigo? Tudo seria em série, se eu fizesse essa substituição. Ah, mas você vai ensinar isso? Vou, mas não é agora. Né? Isso aí já é métodos avançados, digamos assim. Esse aqui não é nem tão avançado assim, mas são métodos avançados de resolução de circuitos, né? A gente chama de transformação de fontes, né? Por que você faz transformação? Nem sempre você pode um erro comum, o aluno tenta transformar uma fonte e não existe equivalência entre isso.
Não existe equivalência entre isso. O cara tenta transformar uma fonte de tensão com resistência em paralelo numa fonte de corrente com resistência em série. Não tem como equivaler. Depois a gente vai mostrar que não existe essa equivalência. Isso aqui não existe. Tá? Isso aqui existe. Tá? A gente não vai ver isso agora. Isso aqui é, né, mais tarde. De qualquer forma, não é o que está acontecendo aqui, né? Não é o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos dois elementos em paralelo, certo? Quem são os elementos em paralelo? Né? Vou botar aqui numa outra cor. Em paralelo são esse cara aqui e esse cara aqui. Né? Notem que eles dividem os mesmos dois nós, certo? Ok? Fala. Essa fonte da direita, ela é uma fonte de corrente? Ela é uma fonte de corrente, sim. É uma fonte de corrente. É muito fácil. Fonte de corrente, primeiro. Normalmente, o cara já coloca a unidade. Então, a ampere. Certo? Mas é fácil, porque tem uma setinha. Tem setinha, ó. Tem setinha, fonte de corrente. Certo? Fonte de corrente independente. Por quê? Porque é redonda. Se fosse fonte de corrente dependente, seria o quê? Um losango, certo? Um losango, ok? Às vezes, quando ele coloca a fonte de corrente dependente, ele não coloca a unidade, mas deveria, porque é corrente. Vocês estão entendendo? Mas às vezes não coloca, ele só coloca lá. A fonte vale. Vou botar aqui. Aí você pega aqui. Vamos supor que seja uma fonte de corrente. Aí o cara coloca assim, ó. 3V1. Não coloca nada. Pô, mas é uma fonte de corrente, mas é 3V1? Sim. Ela vale 3V1 amperes. Certo? Quem é V1? V1 é uma tensão qualquer no circuito. Tá legal? Mas ele poderia também colocar... É dependente, então eu poderia também colocar, por exemplo, 2 e 3, por exemplo. Aí fica fácil, essa corrente é duas vezes uma outra corrente, certo? Mas é ampere também. Ele deveria colocar aqui, ó. Ele deveria colocar aqui ampere e deveria colocar aqui também ampere. Mas às vezes, é muito comum isso, ele não coloca nenhuma unidade, tá? Ele não coloca nenhuma unidade. Ele simplesmente coloca só, né, 3V1 ou 2 e 3. Mas é fonte de corrente, então é uma corrente. Se é uma corrente medida em amperes. Ficou entendido isso? Tá? Cara, essa parte da matéria pode parecer meio idiota, mas é uma das mais importantes, porque onde os alunos erram, eles veem coisas em paralelo que não estão em paralelo, ou veem coisas em série que não estão em série. Por exemplo, se eu meto nesse circuito aqui, vou apagar tudo. Se eu meter, por exemplo, né, um resistor aqui, esses dois caras já não estão mais em paralelo, tá? Em compensação, esse cara... ficou bonito, hein? Esse cara vai estar em série. Ficou bonito. Certo? Aqui, ó, vai ter mais um nó. Vocês concordam que vai ter mais um nó? Ok? Quando eu fiz isso, né? Coloquei um resistor entre dois nós ali, né? Digamos, dois nós não, no mesmo, né? Em vez do curto-circuito ali, eu coloquei um resistor. Né? O curto-circuito não altera o número de nós. Certo? Entre dois nós, se você colocar um curto-circuito, né, você não vai ter alteração, vai continuar sendo o mesmo nó. Como eu falei, né? É como se eu tivesse pegado o nó e feito isso aqui, ó, esticado. Tá? O interessante, né? Isso é muito legal. Isso meio que dá uma bugada na nossa cabeça, mas olha só que coisa interessante, né? Você tem alguns circuitos. Vou fazer aqui no cantinho. Esse aqui, ver se dá para fazer. Peraí. Um circuito assim, ó. E esse é um circuito que a gente vai usar várias vezes. Não
assim, ó. Ainda não é a gente vai aprender lá, acho que vocês aprenderam, não sei se vocês aprenderam delta estrela, né, estrela delta, ou, né, triângulo, não, na verdade eu vou fazer, só que falta uma coisa aí, falta uma coisa ali, falta um resistor, né? Olha só, olha que coisa interessante, se você faz um circuito assim, onde você tem R1, R2, R3 e R4, né? Você vai aprender que se você estica isso aqui, se você coloca um curto aqui entre esse ponto e esse ponto, notem que isso aqui é o mesmo nó, concordam com o mesmo nó? Pode passar corrente aqui. Ou para um lado ou para o outro, a gente vai ver isso. Só que, olha que coisa interessante, se você esticar, pode passar corrente. Mas, se você pegar e... vou aqui fazer diferente aqui. E fizer isso, e você poderia fazer tranquilamente isso, não vai passar corrente naquele nó, não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, vai passar corrente naquele nó, mas você está entendendo? Ela vai passar direto para baixo, ela não vai andar para a direita ou para a esquerda, dependendo do circuito. Isso é meio bugado, não é uma coisa meio estranha? Como assim vai passar corrente ali? Sim, vai passar corrente aqui, que na verdade isso é um nó também, né? Então a soma das correntes que aí a gente vai falar de lei de Kirchhoff, a soma das correntes que estão vindo desses resistores vai ser a soma das correntes que estão saindo por esses outros dois resistores aqui, tá? Mas se você colocar um fio ali, né? E pior que é interessante, ali dentro vai ter uma corrente, cara, é meio bugante, mas vai ter. Tá, e tem como a gente calcular essa corrente também, tá? Sim, você pode substituir por um ponto, por isso que eu fiz esse desenho assim, tá? Você vai ver que pode aparecer uma corrente ali naquela coisa. Que coisa estranha. Pois é estranho, mas é verdade, tá ok? Vai depender da diferença de potencial de um lado e de outro, tá? A gente vai mostrar isso, tá legal? Beleza, tá? Então aqui a gente, eu não quero nem confundir vocês agora, isso é quando fizer um outro exemplo, né? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui então, né? Quantos ramos e nós o circuito da figura 2.14 tem? Ramos é sempre fácil, pessoal, quantos? É sempre o mais fácil de tudo, não tem como errar o número de ramos, tá? Quantos ramos tem? 5. Muito fácil, contou o número de elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Só contar o número de elementos, é o número de ramos, tá? Por isso que eu falo que tem que trabalhar com bipolo, né? Aí é mais fácil entender, ok? E nós? Vamos lá. Nós. Aqui nós temos um nó? Temos. Aqui é outro nó? Não, é o mesmo. Ok? É o mesmo. Então aqui, primeiro nó. Aqui nós temos um nó? Temos. Temos outro nó aqui? Não, é o mesmo. E aqui embaixo? Temos um nó? Nó? Não. Todos eles são o mesmo. Então nós temos 3 nós. Beleza. Agora não é mais continuando. A gente já resolveu uma parte da questão. Quais os elementos que estão em série, né? Então vamos lá. Quais são os elementos que estão em série? Cara, aqui simplesmente não tem nenhum elemento em série, tá? Não tem.
Não tem nenhum elemento em série. Porque olha só, esse cara está em paralelo com esse, beleza. Ok? Esse cara está em paralelo com esse, beleza. Né? Esse cara aqui não está em série com ninguém, está em série com outros, dois caras e dois caras, mas você não tem ele em série, tem que ser um elemento só, certo? Aquilo que eu falei, tá? Então, os elementos que estão em paralelo, né, são o resistor de um ohm e de 2 ohms, a fonte de 10 volts e de 4 ohms, e não tem elemento em série, não tem, certo? Poderia ter elemento em série? Poderia, se por exemplo, eu pego esses dois resistores aqui e junto num só, eu posso fazer isso? Posso, eles estão em paralelo, certo? Então, esses resistores estão em paralelo, a gente vai aprender que eles podem ser combinados em um só, certo? Quando eles estão em série, a gente vai ver isso também, basta somar as resistências. Quando eles estão em paralelo, basta somar as condutâncias, a gente até fala. Só que a condutância vai dar uma outra condutância, né? E essa outra condutância, você vai ter o quê? Você tem que transformar em resistência. Então, na verdade, é a soma dos inversos, certo? E faz sentido, inclusive, tá? 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Ok? Ó, se você tiver... Normalmente, quando são em série, só adiantando, resistência equivalente em série, R1 mais R2. Resistência equivalente em paralelo, a gente faz assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente diria que em paralelo é a condutância equivalente. Concorda que aqui é a condutância equivalente? Se é a condutância equivalente em paralelo, vai ser o G1 mais o G2, certo? Mas vamos voltar lá, porque eu não quero trabalhar com G1 e G2, eu quero trabalhar com R1, estou trabalhando com resistências. Então vai ser 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí para você somar isso aqui, você coloca sobre o mesmo denominador, vai dar R2 sobre R1 mais R2, R1, R2, mais R1 sobre R1, R2. Isso aqui é 1 sobre R equivalente. Agora eu posso somar, vai ficar 1 sobre R equivalente é igual a R1 mais R2 sobre R1, R2. Inverte, R equivalente em paralelo é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2. A gente vai mostrar isso, galera. Eu só estou colocando, já coloquei, não mostrei. É fácil mostrar pra caramba, tá? Mas eu só coloquei, tá legal? E aí é o que eu falo, é produto pela soma, né? Dois elementos em paralelo, a gente tem produto, né? R1 vezes R2, quer dizer, aqui seria 1 vezes 2, dividido pela soma. 1 mais 2, 3. Então a resistência aqui, uma resistência, se eu tirasse esses dois caras aqui e substituísse por um outro elemento, apenas, e riscando esses, seria um elemento 2/3. Aí esse elemento aqui, né? Esse elemento aqui, 2/3 e o 5, eles estariam em série, ok? Porém, né? Nesse circuito nós só temos elementos em paralelo e um elemento lá que não está nem em série nem em paralelo, que é os 5 ohms. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso acontece, viu, galera? Né? É que nem quando vocês não estão vendo essa disciplina, né? Mas a gente vai falar sobre sinais e sistemas lineares no terceiro ano. Aí tem uma hora que eu explico o que é uma função ou um sinal par e o que é um sinal ímpar, tá? E aí vocês vão ver que um sinal par é um sinal em que você tem uma simetria, né, do gráfico desse sinal em relação ao eixo vertical. Vocês já viram funções pares e ímpares, com certeza, né? F de x é igual a f de menos x, né? O que é? É uma função par, né? Você tem uma simetria em relação ao eixo vertical,
certo? Ok? Beleza. Aí você tem uma função que é ímpar. A função que é ímpar é uma simetria em relação à origem, porque na verdade você faz a simetria em relação ao eixo vertical, depois você faz a simetria em relação ao eixo horizontal. Para você ser simétrico a dois eixos ao mesmo tempo, você tem que ser simétrico à interseção desses eixos, que é a origem, né? Então, uma função ímpar, ela vale, o f de x vale menos f de menos x, quer dizer, você inverte na amplitude e inverte no tempo, tá? Isso aqui, vocês já viram isso em cálculo, com certeza, né? E o que acontece? Aí eu tenho um teorema também que mostra que qualquer função pode ser dividida numa parte par e numa parte ímpar, qualquer função, né? Mas isso não quer dizer que toda função tem que ser ou par ou ímpar. Ela pode, por exemplo, ser nem par nem ímpar, né? Só estou dando esse exemplo porque aqui é o caso de que você tem um circuito, né, onde você tem elementos em paralelo, mas tem um elemento ali que não é nem em série, nem em paralelo, só para lembrar que isso acontece em outras áreas também, né? Então, às vezes, quais são os elementos que estão em série? Então, aí você vai lá, os elementos, né, que estão em série são os resistores em série nenhum, os elementos que estão em paralelo, os resistores de 1 e 2, e, separadamente, a fonte de 10 volts com o resistor de 4 ohms, certo? Ficou entendido isso? Tranquilo, tá? Importante pra caramba, galera, importante mesmo, tá? E eu não vou nem começar, tá? Mas é porque... Por que eu não vou começar? Porque essa, né, é uma parte muito importante, né, da nossa disciplina de circuitos, tá? Que são as leis de Kirchhoff, tá? O que é que as leis de Kirchhoff são, né? Elas são um complemento que você precisa para poder analisar o circuito, para poder analisar, resolver, solucionar, aquilo tudo que eu já falei, né? Um circuito elétrico. Só a lei de Ohm não dá. Você precisa de mais alguma coisa, tá? Então, você precisa basicamente do que a gente chama de LKC e LKC e aqui LK. Opa, faltou aqui, né? Deixa eu fazer uma... Deixa eu roubar aqui. Vou roubar. Opa! Por que você sumiu? Ah, ele não deixou, olha. Estou tentando pintar de branco, ele não está deixando. Mas deixa para lá. Então eu vou roubar de uma maneira mais feia. Fazer um T aqui enorme. Tá? LKT. Tá? T de tensão, C de corrente. É o KCL, né? KCT. Tá ok? Né? São as leis de Kirchhoff das correntes, né? E das tensões. Na verdade é KVL e KCL. Tá? Então, o que são isso? São leis que o Kirchhoff colocou, na verdade, e que são bem, digamos, não tem como, você não vai provar a lei de Kirchhoff, você vai aceitar, mas na verdade faz totalmente o sentido, né? Que como você não tem perda de corrente, etc e tal, a corrente que chega num nó é a corrente que sai num nó, mas na verdade é mais genérico a coisa, não precisa ser um nó, basta ser um percurso fechado. Depois vocês vão entender isso, é bem interessante, ó, porque você consegue resolver problemas complicados lembrando, né? Você pode ter, por exemplo, um circuito assim, ó. Vai ver isso mais tarde. Então, vou botar R1, R2, R3, R4, aí vamos supor que aqui entra 2 amperes, aqui entra 2 amperes, 3 amperes, aqui entra 5 amperes,
E aqui dentro, ele coloca para você lá um outro resistor R5, um outro resistor R6, um outro resistor R7, um outro resistor R8, né? Ele bota vários ali, né? Se você tentar ficar fazendo a lei de Kirchhoff das correntes, né, para cada nó, digamos assim, você vai ter um trabalhão para poder resolver esse problema, né? Que problema é? Eu quero saber quanto é que sai aqui, por exemplo, quanto é que é essa corrente aqui, né? Por quê? Porque você vai ter que fazer a lei de Kirchhoff, vai ter que botar uma corrente lá dentro, aqui nesse nó, depois uma corrente nesse nó, nesse nó, nesse nó. Cara, dá um trabalho tremendo, não estou brincando não, dá um trabalho grande, tá? Porém, a lei de Kirchhoff das correntes, ela não se resume a nó. Você pode ter, basta você ter um percurso fechado no seu circuito, um percurso que pode passar por fora do circuito. Essa bola vermelha que eu coloquei, eu vou até mudar até de cor aqui. Deixa eu alterar o estilo aqui para um azul, por exemplo, tá? Tá? Então olha lá, tá vendo? Isso aí funciona como se fosse um grande nó. Vocês estão entendendo? Como se funciona como um grande nó, e a lei de Kirchhoff das correntes diz que a soma, né, das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem em um nó, você resolve esse problema em simplesmente 1 segundo. Você vai olhar, você vai ver que se eu não tivesse botado essa bola aí e mandasse vocês fazerem esse problema, vocês iam ter um trabalho grande, hein, galera? Tá? Porque eu não ia colocar, por exemplo, né, os valores aqui, né? Eu só ia colocar dos valores dessas correntes que estão aqui dentro, não. Eu ia colocar só R1, R2, R3, R4. Tá ok? Aí vocês iam ter que rebolar para fazer esse problema, falando sério. E se você olhar esse bolão que virou um nó, olha só, entra 3, entra 2, entra 5 e sai quanto? Sai 10. Entendeu? E isso é uma coisa que às vezes o professor não chama atenção para isso. A gente vai ver a lei, calma, não é nem hoje, eu só estou gastando mais um tempo aqui para finalizar a aula, tá dando para entender? Tá? Então isso é interessante pra caramba. Tá? A lei de Kirchhoff das tensões, ele fala que a soma das elevações das tensões é igual à soma das tensões das quedas de tensão, né? Na verdade, eu falo que a soma das tensões num laço, né, num percurso, né, fechado dentro do seu circuito, ele vai ser 0, tá? E aí eu não fico falando em elevação de tensão nem em queda de tensão. Eu simplesmente, se eu tenho um percurso no circuito, vamos botar aqui um desenho só para ilustrar isso, né? Outro circuito aqui, vou botar aqui assim, né? Eu sei que nesse circuito vai ter um monte de correntes, por exemplo, você vai ter uma corrente aqui, você vai ter uma corrente aqui, você vai ter uma corrente aqui, você vai ter uma corrente que é a mesma aqui, desculpe, né? Essa aqui é a mesma, né? Porque elas compartilham o mesmo, lembra? Então, esses elementos não estão em série, então elas compartilham o mesmo nó, então a corrente é a mesma, certo? Ah, mas se eu não visse que fosse a mesma, era só lembrar que isso aqui é um nó, corrente que chega é igual a corrente que sai, então é a mesma corrente. Podia ter colocado duas correntes, não tem problema nenhum, mas ia identificar isso depois pela lei de Kirchhoff dos nós, certo? Então olha só, aí se eu coloco as correntes dessa forma, eu tenho isso aqui, não tem? Peraí. Por quê? Pela convenção de sinal passivo. Ah, mas eu não sei que aquilo ali é mais e menos. Não, você não sabe. Mas como você colocou a corrente naquele sentido, você tem que colocar mais e menos. Entenderam o que eu falei? E o outro mais e menos que tem é o da fonte, que já está colocado lá. Aí vamos supor que você pegue um percurso fechado qualquer, que é esse aqui, ó. Podia pegar outro, tá? Mas eu peguei esse aqui. Aí você vai percorrer esse circuito. Como assim percorrer? Você vai começar num ponto e vai andar até fechar, certo? E aí você faz o seguinte, ó, você vai percorrendo, né? Você vai percorrendo, e aí, ó, você faz o seguinte, ó, primeiro
cara que você encontrou, tem mais, ele bateu no menos ou bateu no mais aqui quando ele encontrou? No menos, então você vai colocar menos essa tensão, tá? Aí depois você vai continuando. Segundo elemento que ele encontrou, ele bateu no menos ou bateu no mais? Agora você vai botar mais essa tensão. Quem é essa tensão? Pela lei de Ohm, essa tensão vai ser R vezes a corrente, certo? Continua. Chegou nesse elemento, ele bateu no menos ou bateu no mais? No mais, ó, tá vendo? Tá batendo no mais, ó, nesse elemento aqui, ó. Tá vendo? É mais menos, ele bateu no mais. Então é mais uma outra tensão. Aí ele voltou ao início. Então como é que vai ficar, como é que você vai escrever isso? Você vai escrever menos V1 mais R1I mais I1 mais R2 e 2 e você vai igualar a 0. A gente vai fazer isso. Mas é facílimo, né? É só usar essa coisa. Vai no sentido. Primeiro cara que você bate é um valor positivo, então aquela tensão vai ser positiva. Segundo cara que você bate é um valor negativo, então aquela tensão vai ser negativa. Terceiro cara que você bate é um valor o quê? Positivo. Notem que se você percorrer isso aqui, ó, você já colocou ali. Se você percorrer esse lado aqui, ó, ele vai bater primeiro no mais e depois no mais também. Concordam? E vai voltar aqui e vai bater no menos, estão vendo? Se você saiu daqui, foi para lá, bateu no mais, mas quando ele subiu, menos aqui, então ele vai bater no menos, vocês estão entendendo? Então vai aparecer lá um R3 e 3, depois um R3, um R4 e 3, depois um R2, e aí é para cima, né? E depois é um menos, um R2 e 2, certo? Que está aqui mais R2 e 2. Vai ficar um menos R2 e 2. Por quê? Porque a tensão é menos a tensão, né? Só que a tensão ali do jeito que está, ela é R2 e 2. A gente vai ver isso, não se preocupe. A aula não foi sobre isso. Eu só estou falando que é fácil. Só que, claro, às vezes o aluno erra, né? Mas é bem tranquilo, não tem nenhum mistério. As leis de Kirchhoff são bem interessantes assim, em termos de não tem nenhuma dificuldade complicada demais. Ficou entendido aí? Legal? Então é isso, pessoal. Está feito aí a nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar sobre a lei de Kirchhoff na terça-feira. É isso? Terça tarde, né? Terça-feira. Legal. Ok.